Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Olá para você que me assiste. Você já ouviu falar em juízo final, que é quando Deus ou Jesus, ou os dois, virão julgar os vivos e os mortos? Existe ou não existe? Vai acontecer ou não vai acontecer esse tal de juízo final? Umas correntes religiosas dizem que sim, outras não dizem que sim nem que não. E o Espiritismo, o que pensa a respeito desse assunto? Pois este vai ser o tema do meu comentário de hoje. Por isso, se você quiser saber a lógica espírita sobre esse tema, então não saia daí. E com esse preâmbulo, digamos assim, agora sim estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Antes de iniciar, como eu sempre faço, né? Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário, eu peço a você que se gosta do programa, que me assiste, que se inscreva no canal. Além de se inscrever, curta e também compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça, logicamente, de ativar o sininho que deve estar aparecendo aí na sua telinha para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isto, agora sim, iniciando o meu comentário, eu pergunto a você que está aí do outro lado da telinha. Você já parou para pensar que um dia você, como se diz na gíria, você vai partir desta para outra, desta vida, bem entendido, para outra vida? Você, em algum momento, você já pensou nisso? Ou, quem sabe, você é daquelas pessoas que não quer nem ouvir falar nisso? Bem, se você é uma dessas pessoas que não quer nem ouvir falar disso, então nem assista o meu comentário, pois que eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Claro que na ótica espírita, logicamente. E começo esse meu comentário sobre esse assunto dizendo que você pode ficar muito tranquilo ou muito tranquila, porque você não vai para o céu e nem para o inferno. Até porque isso são verdadeiros absurdos criados pela teologia e há muitos e muitos séculos atrás. Mas você pode se perguntar, é um direito seu. Se eu não vou nem para o céu e nem para o inferno, então para onde que eu vou? Pois eu respondo que uma lei divina tão simples em seus princípios e tão admirável em seus efeitos
é que vai determinar para onde você vai, para onde eu vou, para onde cada um de nós irá depois daquilo que nós chamamos de morte. Depois da morte do corpo, e somente do corpo, logicamente, porque o espírito continua vivo, aliás, ele continua muito vivo, ou seja, você vai continuar exatamente o mesmo, exatamente a mesma pessoa, apenas com uma diferença, a de que você não terá mais o corpo físico, esse que você vê no espelho todos os dias, pois que depois da morte, a sua essência, a sua essência vai continuar viva, muito viva, como eu disse antes. O que vai acontecer é o seguinte: se você estiver razoavelmente preparado para esse fenômeno chamado morte, a sua desencarnação, ou seja, o desprendimento do espírito do corpo, será mais suave e, digamos, mais rápido, quanto mais sutis e rarefeitas, digamos, são as moléculas, se é que eu posso chamar de moléculas, que constituem o invólucro perispiritual, ou seja, o seu perispírito. E por falar em perispírito, eu sempre gosto de explicar o que é, para aquelas pessoas que não sabem, o que é esse tal de perispírito. Perispírito é a roupa, é o envoltório fluídico que reveste e dá forma ao espírito. E é com essa imagem formada pelo perispírito, com esse visual, normalmente a imagem, o visual corporal que o espírito teve durante a última encarnação, é que ele vai se apresentar, é como ele vai se ver e como é que ele vai ser visto na outra dimensão. Com certeza você não vai, digamos, virar fumaça, você não vai virar um nada. Quanto a isso, não se preocupe. Explicando de uma outra forma, assim como agora você vê a imagem de você do jeito que ela é, essa imagem será a mesma com a qual você se apresentará, repito, sem o corpo, claro, lá no plano espiritual. Eu, por exemplo, eu vou deixar aqui o meu corpo, mas lá no plano espiritual eu vou continuar com essa mesma imagem que você e as pessoas me veem hoje aqui neste lado da vida. Vou continuar careca, vou continuar com os meus trejeitos, enfim, vou continuar sendo eu mesmo, apenas, repito, com uma diferença, ou seja, sem o corpo físico, esse que aparece no espelho. Ok, tudo bem, mas e o julgamento? Eu vou ser julgado? Tem alguém que nos julga lá do outro lado? Pois a resposta que eu vou dar talvez não seja, imagino, a que você esteja esperando. Pois eu vou dizer que sim, que tem alguém lá do outro lado. Mas e quem é esse alguém? Uma coisa eu digo, pode ficar descansado que esse alguém não é nem Deus e nem Jesus, pois esse alguém não é mais ninguém menos do que você próprio. É você próprio que se julga, ou melhor dizendo, é a sua própria consciência, é a nossa própria consciência que nos julga. Sem o corpo material, sem o corpo carnal deixado aqui na Terra,
você consegue ver como num filme o quadro vivo das suas vontades, o quadro vivo dos seus desejos e dos seus atos, bons e ruins, praticados enquanto você esteve aqui neste mundo material. E esta visão tanto pode ser solene no sentido que você pautou a sua vida no bem, na ajuda e na caridade, como pode ser também um filme cheio de angústia e desilusão. Essas recordações, como num filme, desenrolam-se nitidamente, aflorando as nossas coisas boas, as nossas virtudes, como também afloram as nossas faltas, as nossas fraquezas e as nossas misérias existenciais vividas na encarnação. Tudo, pensamento, palavras, ações, tudo sai da sombra, digamos, e reaparece cristalinamente e revive como eu falei antes, como um filme em terceira dimensão dentro da nossa consciência. O espírito, ele contempla a si mesmo, revê uma a uma as suas existências passadas, inclusive, suas quedas, suas ascensões, enfim, revê todas as fases da sua trajetória, vislumbrando as suas vidas sucessivas guardadas nas profundezas da sua memória espiritual. Aparecem como um filme em que ele, o espírito, é, ao mesmo tempo, protagonista e espectador. As cenas da sua trajetória, as cenas sanguinolentas que proporcionou, as apaixonadas, as dolorosas, as dedicadas ao bem, enfim, toda a sua trajetória de espírito, multimilenar, vivida nas muitas moradas da casa do Pai. Conforme disse Jesus, que na casa de meu Pai existem muitas moradas. Enfim, conhece o Espírito os motivos da sua situação atual e conhece também as causas, as razões da sua situação de felicidade ou de sofrimento. Consegue enxergar a correlação, o entrelaçamento, digamos assim, das suas múltiplas vidas, das suas múltiplas encarnações ao longo dos séculos em que viveu encarnado neste e em outros mundos escolas. Nesse momento, o passado explica o presente e o presente, lhe permite antever, lhe permite vislumbrar o futuro. É um momento em que, digamos, as cortinas do passado se abrem, se escancaram, permitindo ao espírito o exame sem possibilidade de fugas e nem subterfúgios das suas ações, boas e ruins, ao longo da sua existência. Não é Jesus, não é Deus quem nos julga, e sim nós próprios, como eu disse, através do tribunal da nossa própria consciência, ou seja, é a nossa própria consciência que nos defende ou nos acusa. O grau de depuração do espírito representa a soma dos seus progressos realizados e dão a medida real do seu valor moral, ou seja, não existe tribunal, não existe juízo final, não existe nada disso que a mente humana criou para amedrontar a própria alma humana.
Pense comigo, vamos raciocinar juntos. Se Deus sabe o presente, se Deus sabe o passado e também sabe o futuro, significa dizer que Ele já sabe de antemão tudo o que vai acontecer com todas as almas que Ele próprio criou. Ou seja, Ele já sabe, antes mesmo dessas almas nascerem, se elas serão boas ou se serão ruins em determinada encarnação. Se praticarão o bem ou se praticarão o mal. Você não concorda? Vamos continuar raciocinando. Então, se Ele, Deus, já sabe tudo antecipadamente, como cada alma vai se comportar, se vai se comportar assim ou se vai se comportar assado, significa dizer que Ele sabe qual será o seu destino no final da sua vida. Concorda? Então, vamos continuar raciocinando. Se Deus sabe isso, ou seja, sabe tudo, então eu pergunto, qual o propósito de haver, como pregam algumas correntes religiosas, qual o propósito de haver julgamento? Qual o propósito de haver o tal juízo final? Se o veredito já estava pronto antes mesmo do nascimento da criatura? Por tudo isso, por todas essas, como é que eu vou dizer, essas incoerências, é que moralmente um juízo final definitivo não se coaduna, não é condizente, não combina com a bondade divina infinita do Criador, que Jesus nos apresentou como um Deus infinito em bondade, infinito em misericórdia, infinito em justiça e que nos deixa sempre uma porta aberta para nos recuperarmos, estando sempre pronto para estender, digamos, os seus braços aos seus filhos que indistintamente somos todos nós, tanto os bons quanto os maus. Outra coisa totalmente absurda e absolutamente incompatível com a infalibilidade de Deus é o chamado final dos tempos. Imagine, Deus, por um motivo ou por outro, resolva acabar com tudo. Resolva acabar com a vida humana aqui na Terra. E que esse final acontecesse hoje, acontecesse agora, neste exato momento em que eu estou fazendo esse comentário e que você está aí me assistindo. E que depois desse final dos tempos, Ele, Deus, ou Jesus, ou ambos, viriam julgar os vivos e os mortos, como pregam, aliás, algumas correntes religiosas. Imagine, nesse nosso exercício de imaginação, quantos milhões de homens e mulheres espalhados desse mundo afora seriam pegos de surpresa em meio aos seus horários de expediente nos seus empregos. Seriam pegos de surpresa nos hospitais, nas maternidades, nos orfanatos. Quantas mulheres grávidas com seus filhinhos no útero materno seriam também pegas de surpresas e julgadas antes mesmo, de darem à luz? Outra coisa, com que finalidade Deus, que nada faz de inútil e nem injusto, permitiria crianças nascerem nesse momento supremo da humanidade? E mais, como julgar de forma justa essas almas nascidas no instante derradeiro,
que não têm essas almas sequer a consciência de si mesmas e, portanto, desconhecem para praticar tanto o bem quanto o mal, comparativamente com os adultos e os idosos que viveram em todas as épocas da humanidade uma vida inteira, uma vida de muitas décadas, cheias de dificuldades e desafios. Gente, é muita incongruência, é muita inconsistência, acho que disse a palavra correta, esse absurdo criado, mantido e incrivelmente divulgado ao longo dos séculos por determinadas correntes religiosas. É quase inacreditável, e isso para mim é quase inacreditável, que ainda hoje, em pleno século XXI, hajam pessoas que ainda acreditem nisso. Para falar bem a verdade, eu não me surpreendo que pessoas simples, pessoas sem cultura, enfim, pessoas ingênuas ainda acreditem no final dos tempos e ainda acreditem no juízo final. Claro que por parte dessas pessoas eu não me surpreendo. O que me surpreendo, isto sim, é que pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas, pessoas com alta capacidade de discernimento, não somente acreditem que haverá um fim dos tempos e que desde o homem de Neandertal até o homem de hoje, todos serão julgados e serão ou absolvidos e irão para o céu, ou condenados e irão para o inferno eterno. Ou seja, que uns viverão na felicidade suprema e outros sofrerão eternamente no tal de inferno. Isso, e já me encaminhando para o final, isso definitivamente não entra na minha cabeça. E você? O que você pensa disso? Existe ou não existe juízo final? Existe ou não existe julgamento? Deus é ou não é misericordioso? Pense nisso. E se você quiser, dê a sua opinião, tanto a favor como contra, sem problema nenhum, lá na página do programa no Facebook. Era isso, gente. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.